Olá, amigos! O roteiro de hoje é baseado no conto clássico de terror, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Olha, não peço, nem mesmo espero, que vocês acreditem na história que vou contar. Uma história fora do comum, e ao mesmo tempo terrivelmente comum. Seria loucura da minha parte esperar isso, ainda mais quando meus próprios sentidos teimam em negar o que viram. Mas podem ter certeza, não estou louco. E sonhando? Definitivamente não. Só que o amanhã me espera com algo terrível. E hoje, mais do que nunca, preciso tirar esse peso da alma. Meu objetivo é simples: mostrar ao mundo, de forma direta, resumida e sem enfeites, uma série de acontecimentos caseiros do dia a dia. Só que as consequências desses fatos, elas me apavoraram, me destruíram por dentro, me aniquilaram. E nem tentarei dar explicações. Para mim, foi o puro horror. Para outros, talvez, pareça só estranho, bizarro, quem sabe. Pode ser que mais tarde, alguém com a cabeça mais no lugar, mais lógico e bem menos agitado do que eu, veja tudo isso como algo simples. Alguém que não vai achar nada demais nesses acontecimentos que me assombram, apenas uma sequência normal de causa e consequência, tudo dentro do esperado. Desde criança eu era conhecido por ser calmo e bondoso. Meu coração era tão sensível que, muitas vezes, eu virava motivo de brincadeira para os outros garotos. Minha grande paixão, um amor quase doentio por animais, e eu tinha muitos deles, presentes da minha família. Passava a maior parte do tempo com eles, e nunca me sentia tão feliz como quando os alimentava ou fazia um carinho. Esse traço da minha personalidade só aumentou com o tempo, e já adulto, um dos meus maiores prazeres era cuidar dos meus bichos. Quem já sentiu aquele carinho especial por um cachorro leal e inteligente sabe bem do que estou falando. Não preciso nem explicar. Há algo na amizade sincera de um animal, na sua dedicação total, que toca fundo o coração de quem já se decepcionou com a falsidade e a lealdade superficial das pessoas. Eu me casei, e tive a sorte de encontrar em minha esposa alguém muito parecida comigo. Vendo o quanto eu gostava dos animais de estimação, ela sempre arranjava um jeito de trazer mais um para a nossa casa. Tínhamos pássaros, um peixinho dourado, um cachorro muito bonito, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal impressionante, grande e belo, totalmente preto e com uma inteligência fora do comum. Sempre que eu comentava sobre a esperteza do gato, minha esposa, que era um pouco supersticiosa, e lembrava daquela velha história de que todo gato preto é uma feiticeira disfarçada. Não que ela acreditasse nisso, claro. Comento apenas porque me lembrei disso agora. Plutão, esse era o nome do gato, se tornou o meu preferido, meu grande companheiro. Só eu lhe dava comida, e ele me seguia por toda a casa. Era até difícil impedi-lo de me seguir na rua. Nossa amizade durou muitos anos, mas durante esse tempo, e confesso isso com uma vergonha que me queima por dentro, meu jeito de ser, por culpa da maldita bebida, mudou para muito pior. A cada dia, eu me tornava mais frio, mais indiferente ao que os outros sentiam. Com minha esposa, passei a ser grosseiro. Cheguei ao ponto de agredi-la. Meus pobres animais, claro, sofreram com essa mudança. Eu não só os ignorava, como também os maltratava. Pelo Plutão, no entanto, eu ainda guardava um certo respeito, algo que me impedia de machucá-lo. Enquanto os coelhos, o macaquinho e até o cachorro levavam a pior quando cruzavam meu caminho. Mas esse respeito especial por Plutão, essa última linha que ainda me separava da crueldade total com ele, até quando, eu pergunto, ela resistiria à escuridão que tomava conta de mim? E então aquele resquício de consideração que eu ainda guardava por Plutão começou a se esvair, como fumaça ao vento. A bebida, a bebida. Essa maldita companheira que me afundava cada vez mais. O pobre Plutão, já sentindo o peso da idade e buscando um simples carinho, começou a me parecer um incômodo. Numa noite fatídica, ao retornar para casa completamente embriagado, vindo de uma daquelas tabernas onde eu afogava minhas noites, tive a impressão de que o gato fugia de mim. Agarrei-o com violência e ele, assustado, arranhou-me levemente a mão com os dentes. Naquele instante, uma fúria que parecia vir das profundezas do inferno tomou conta de mim. Eu não me reconhecia mais.
Minha alma pareceu se desprender do corpo, e uma perversidade diabólica, encharcada de gin, infiltrou-se em cada fibra do meu ser. Tirei um canivete do bolso do colete, abri-o, agarrei o infeliz pelo pescoço e, friamente, arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Sinto o sangue ferver e um arrepio percorrer minha espinha, só de escrever sobre essa atrocidade indescritível. Quando a razão retornou com a luz do dia e os vapores da bebedeira se dissiparam, senti um misto de horror e remorso pelo crime que cometera. Mas era um sentimento fraco, incerto, que a alma mal registrou. Logo voltei aos meus excessos, afogando rapidamente no vinho a lembrança daquele ato. Enquanto isso, o gato se recuperava lentamente. A órbita vazia do olho perdido tinha, é verdade, um aspecto repulsivo, mas o animal não parecia sofrer tanto quanto antes. Ele andava pela casa como de costume, mas assim que ouvia meus passos, fugia apavorado. Do meu antigo caráter, ainda restava o suficiente para que eu me sentisse incomodado com a clara aversão de um animal que eu tanto amara. Mas esse incômodo logo deu lugar à irritação. E então, para completar minha queda fatal e sem volta, surgiu o espírito da perversidade. A filosofia nem sonha com a existência desse espírito. No entanto, tão certo quanto minha alma existe, acredito que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma daquelas forças que nos compelem a fazer o mal, pelo simples prazer de fazer o mal. Quem nunca se pegou cometendo uma tolice ou uma maldade apenas porque sabia que não devia? Não temos nós uma inclinação constante, mesmo contra nosso bom senso, para violar a lei, simplesmente porque entendemos que ela é a lei? Foi esse espírito de perversidade que causou minha ruína final. Senti um desejo profundo, insondável, de torturar a mim mesmo, de violentar minha própria natureza, de praticar o mal por amor ao mal. E isso me levou a continuar e, finalmente, a consumar o suplício que infligira ao pobre e inofensivo animal. Numa manhã, com toda a frieza, passei um nó corrediço em volta do pescoço do gato e o pendurei no tronco de uma árvore. Pendurei-o com lágrimas nos olhos, juro, e com o mais amargo remorso no coração. Pendurei-o porque sabia que ele me amara, e porque sentia que o pobre animal nunca me dera motivo para a raiva. Pendurei-o porque sabia que, ao fazer aquilo, cometia um pecado mortal, um que mancharia minha alma para sempre. Na noite que se seguiu àquele ato cruel, fui acordado aos gritos de fogo, fogo. As cortinas do meu quarto estavam em chamas. A casa inteira ardia. Com muita dificuldade, minha esposa, um criado e eu conseguimos escapar daquele inferno. A perda foi total. Toda a minha fortuna virou cinzas, o que me jogou num desespero profundo. Não quero aqui fazer uma ligação direta entre a atrocidade que cometi e o desastre. Sou melhor que essa fraqueza. Apenas narro a sequência dos fatos, sem omitir nenhum detalhe. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes tinham desabado, exceto uma divisória interna frágil, que ficava mais ou menos no centro da casa, e contra a qual se encostava a cabeceira da minha cama. Essa parede resistira, em grande parte, ao fogo, algo que atribuía ao fato de ter sido rebocada recentemente. Em volta dela, uma multidão se aglomerava, examinando atentamente uma parte específica. Palavras como extraordinário, singular, despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se fosse um relevo esculpido na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão impressionante, e em volta do pescoço do gato havia uma corda. Ao ver essa aparição, pois não poderia considerá-la de outra forma, meu espanto e meu terror foram ao extremo, mas depois de um tempo, a reflexão me ajudou a encontrar uma explicação lógica. O gato, eu lembrava, fora pendurado num jardim ao lado da casa. Com os gritos de alarme, o jardim deve ter sido invadido. Alguém deve ter cortado a corda e atirado o animal pela janela aberta do meu quarto, talvez para me acordar. O desabamento das outras paredes teria prensado o corpo contra o reboco fresco daquela divisória, e a cal, combinada com as substâncias do cadáver, teria produzido a imagem. Embora essa explicação tenha acalmado minha razão e até minha consciência a respeito daquele fato surpreendente, a verdade é que aquela imagem não deixou de causar uma impressão profunda na minha imaginação. Mas como essa marca sinistra,
essa sombra do meu ato hediondo continuaria a me assombrar e que novas reviravoltas o destino ainda me reservava. Mesmo que eu tivesse arranjado uma explicação lógica para aquela imagem macabra do gato na parede, você sabe, o bicho jogado pela janela no meio do incêndio, a cal fresca fazendo sua mágica sinistra. A verdade é que o fantasma de Plutão não me dava sossego. Por meses a fio, aquela visão me perseguiu, um lembrete constante da minha crueldade. Cheguei ao ponto de sentir falta do animal, uma saudade doentia, e comecei a perambular pelas mesmas tabernas imundas que costumava frequentar, procurando por outro gato, um que se parecesse com aquele que eu havia matado, para tentar, de alguma forma, preencher aquele vazio. E foi numa dessas noites, sentado meio embriagado num desses antros de perdição, que algo chamou minha atenção. Um objeto escuro, largado sobre uns enormes barris de gin e rum, que lotavam o lugar. Eu já estava ali há algum tempo, olhando para os barris, e me surpreendi por não ter notado aquilo antes. Aproximei-me e toquei. Era um gato preto, um gato enorme do tamanho de Plutão, pelo menos, e muito parecido com ele, exceto por um único detalhe. Plutão não tinha um único pelo branco em todo o corpo, enquanto este, sobre o barril, ostentava uma mancha larga e branca, mas de forma indefinida, que lhe cobria todo o peito. Assim que o toquei, o gato se levantou num pulo, ronronou com força e se esfregou na minha mão, parecendo gostar muito do meu afago. Era ele, sem dúvida, o animal que eu vinha procurando em vão. Perguntei ao dono da taberna se ele me venderia o gato, mas o homem afirmou que o bicho não era dele, nunca o tinha visto antes. Continuei a acariciá-lo e, quando me preparava para ir embora, o gato demonstrou claramente que queria me acompanhar. Eu permiti e, enquanto caminhávamos, ia me abaixando para afagá-lo. Assim que chegamos em casa, o gato agiu como se já conhecesse o lugar, tornando-se imediatamente muito amigo da minha mulher. Quanto a mim, senti nascer ali mesmo uma profunda antipatia pelo animal. Era exatamente o contrário do que eu esperava. Mas a verdade, e não sei como nem por que isso acontecia, é que a sua amizade explícita por mim quase me incomodava, me aborrecia profundamente. Lentamente, esses sentimentos de incômodo e aborrecimento evoluíram para um ódio palpável. Eu evitava o animal, e uma certa sensação de vergonha, somada à lembrança do meu primeiro ato de crueldade, me impedia de maltratá-lo. Por algumas semanas me contive. Não lhe bati nem o tratei com violência, mas gradualmente, quase sem perceber, comecei a olhá-lo com um pavor indescritível e a fugir da sua presença odiosa como se fugisse de um hálito pestilento. O que sem dúvida aumentou meu ódio pelo bicho foi a descoberta que fiz na manhã seguinte à noite em que o levei para casa. Assim como Plutão, este gato também não tinha um dos olhos. Essa circunstância, aliás, só fez com que minha esposa gostasse ainda mais dele, porque, como já disse, ela possuía em alto grau aquela ternura de sentimento que outrora fora a minha marca registrada e a fonte dos meus prazeres mais simples e puros. Contudo, e a afeição do gato por mim parecia aumentar na mesma proporção da aversão que eu sentia por ele. Ele me seguia com uma obstinação que dificilmente o leitor conseguiria compreender. Sempre que eu me sentava, ele pulava no meu colo, cobrindo-me de carícias excessivas. Se eu me levantava para andar, o gato se enfiava entre as minhas pernas, quase me derrubando, ou então, cravando suas unhas compridas e afiadas na minha roupa, subia pelo meu corpo até o peito. Nesses momentos, embora eu desejasse ardentemente matá-lo com uma única pancada, algo me continha, em parte, a recordação do meu primeiro crime, mas principalmente, e devo confessar isso, o verdadeiro terror que o animal me inspirava. Esse terror não era exatamente o medo de um mal físico, e eu, no entanto, não saberia defini-lo de outra forma. Quase me envergonho de admitir, mesmo nesta cela de criminoso, sim, quase me envergonho de confessar que o terror e o horror que o gato me inspiravam eram intensificados por uma das mais completas quimeras que se pode conceber. Minha esposa, mais de uma vez, chamara minha atenção para a natureza da mancha branca da qual falei, e que constituía a única diferença visível entre este gato e o que eu matara. O leitor certamente se lembra de eu ter dito que a mancha, apesar de grande, era inicialmente indefinida em sua forma, mas lentamente, por graus,
graus imperceptíveis, e que minha razão se esforçou por muito tempo para considerar imaginários, ela finalmente tomou uma nitidez de contornos assustadora. A mancha representava a imagem de um objeto que eu tremo só de nomear, e era isso, acima de tudo, que me fazia abominar e odiar o animal, e que me teria levado a me livrar dele, se eu tivesse coragem. Era, repito, uma imagem odiosa, de um objeto sinistro, a imagem da forca. Oh, lúgubre e terrível máquina! Máquina de horror e de crime, de agonia e morte. A partir daquele instante, tornei-me o mais miserável dos seres humanos. Um simples quadrúpede, do qual eu facilmente matara um igual. Um simples quadrúpede causara em mim, um homem feito à semelhança de Deus Todo-Poderoso, um infortúnio tão grande e tão intolerável. De dia, o gato não me deixava um só momento, e à noite, a cada instante, quando eu despertava de sonhos de indizível angústia, era para sentir em meu rosto o hálito tépido do animal e o seu peso imenso, a encarnação de um pesadelo que me era impossível sacudir, oprimindo-me eternamente o coração. Sob a pressão de tormentos como esses, o pouco de bondade que ainda restava em mim sucumbiu. Mas como essa constante tortura psicológica, essa sombra da forca personificada no novo gato, não me levaria a atos ainda mais desesperados e sombrios? Com aquela imagem da forca pairando sobre mim dia e noite, como um abutre à espera da carniça, o pouco de bom que ainda existia na minha alma foi se desfazendo, corroído pela angústia. Meus pensamentos? Tornaram-se um poço escuro e sem fundo, os mais sombrios e terríveis que se pode imaginar. À tristeza habitual do meu temperamento juntou-se um ódio profundo por todas as coisas e por toda a humanidade. E minha esposa, coitada, que nunca se queixava, tornou-se o alvo principal, a vítima mais paciente das minhas explosões de fúria, cada vez mais frequentes e incontroláveis, que me cegavam por completo. Um dia, por alguma necessidade doméstica, ela me acompanhou ao porão da casa miserável, onde nossa pobreza nos obrigara a viver. O gato, como sempre, seguia-me de perto pela escada, enfiando-se entre minhas pernas de um jeito que quase me fez cair. Aquilo me exasperou, me levou à loucura. Agarrei um machado e, esquecendo-me, na raiva que tomou conta de mim, do medo infantil que até então me segurara a mão, vibrei no animal um golpe que seria mortal se o tivesse atingido. Mas não atingiu. Minha mulher, num gesto rápido, segurou meu braço. Essa intervenção dela me enfureceu de um jeito diabólico. Desvencilhei meu braço da mão dela com um puxão violento e, sem pensar duas vezes, enterrei o machado na cabeça da infeliz. Minha mulher caiu instantaneamente morta, sem soltar um único gemido. Cometido este crime terrível, decidi, imediatamente e com uma resolução fria, esconder o corpo. Compreendi que não poderia fazê-lo desaparecer de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitas ideias me vieram à mente. Por um momento pensei em cortar o corpo em pedaços e queimá-los. Depois, considerei cavar uma cova no chão do porão. Em seguida, pensei em jogar o corpo no poço do quintal. Lembrei-me também de colocá-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria qualquer, e chamar alguém para levá-lo para fora de casa. Por fim, recorri a um plano que me pareceu o melhor de todos. Resolvi emparedar o corpo no porão, assim como os monges da Idade Média, segundo se diz, emparedavam suas vítimas. O porão era perfeito para tal desígnio. As paredes, mal construídas, tinham sido rebocadas recentemente, e a umidade impedia que a camada de cal endurecesse por completo. Além disso, uma das paredes tinha um vão, causado por uma chaminé falsa, que fora construída de forma semelhante às outras paredes. Não duvidei que seria fácil remover os tijolos naquele local, introduzir o corpo ali e recolocar os tijolos com cuidado, de modo que ninguém pudesse descobrir nada de suspeito. E não me enganei. Com uma alavanca, removi os tijolos com precaução e, depois de acomodar o corpo contra a parede interna, mantive-o naquela posição até que, sem grande esforço, coloquei tudo de volta ao seu estado original. Preparando com todas as precauções imagináveis cal e areia, fiz uma argamassa com a qual reboquei cuidadosamente a parte da parede que havia mexido. Quando terminei, vi com satisfação que a parede não levantaria a menor suspeita,
pois não apresentava o mais leve indício de ter sido reconstruída. Levei o entulho para fora de casa com o maior cuidado e varri o porão. Em seguida, comecei a procurar o animal que causara tão grande desgraça, porque, finalmente, eu estava firmemente decidido a matá-lo. Se eu o encontrasse naquele momento, seu destino estaria selado. Mas parece que o bicho astuto, apavorado com a violência da minha recente cólera, evitava cuidadosamente aparecer enquanto minha fúria durasse. É impossível descrever ou imaginar a completa sensação de alívio que a ausência daquele animal produziu em todo o meu ser. Não o senti mais durante a noite e, portanto, aquela foi a primeira noite, desde que trouxera o gato para casa, que dormi, descansado e tranquilamente. Sim, eu dormi, apesar de ter o peso do assassinato na consciência. A segunda e a terceira noite passaram sem que o gato aparecesse. Mais uma vez, respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, abandonara a casa por completo. Eu não o veria mais. A criminalidade da minha ação pavorosa me inquietava pouquíssimo. Chegaram a abrir uma investigação que não deu em nada. Fizeram até uma busca, mas, naturalmente, nada conseguiram descobrir. Eu considerei minha felicidade futura como garantida. Mas essa calma, essa sensação de ter se livrado do problema e silenciado a testemunha, nenhum só canto da casa deixou de ser minuciosamente explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Nenhum músculo do meu rosto se contraiu. Meu coração batia com a regularidade de um homem que dorme tranquilamente. Quando terminaram a vistoria e nada encontraram, uma onda de júbilo tão forte tomou conta de mim que me foi impossível reprimi-la. Senti uma necessidade absoluta de dizer alguma coisa, ao menos uma palavra que soasse como um triunfo e que reforçasse nos policiais a convicção que já tinham da minha inocência. Meus senhores, disse eu por fim, enquanto os policiais subiam as escadas. Sinto-me feliz por lhes ter dissipado as suspeitas. Desejo-lhes a todos uma excelente saúde e, em tudo, nada mais que delicadeza. Esta casa é muito bem edificada. Não acham, meus senhores? No meu desejo desenfreado de dizer qualquer coisa com um ar de superioridade, eu nem sabia mais o que estava falando. Pode-se dizer sem medo de errar que esta casa é admiravelmente bem edificada. Estas paredes já estão de partida, meus senhores. Estas paredes estão solidamente construídas. E ao pronunciar estas últimas palavras, movido por uma petulância frenética, bati com força uma bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede por trás da qual estava o cadáver da esposa do meu coração. Ah, que ao menos Deus me protegesse e me livrasse do arquidemônio naquele instante. Mal o eco da pancada se desfez no silêncio da cave, uma voz respondeu do outro lado da parede. Um gemido, a princípio meio velado e entrecortado, como o choro de uma criança, que imediatamente se transformou num grito prolongado, sonoro e contínuo, completamente anormal e anti-humano. Um uivo, um ganido, misto de medo e triunfo, como só se pode ouvir no inferno. Um som terrível, como se saído da garganta dos condenados às torturas infernais e dos demônios exultantes pelas condenações. Dizer-lhes os pensamentos que me atravessaram o cérebro seria loucura. Senti-me desfalecer, encostei-me à parede oposta, trêmulo. Durante um momento, os policiais permaneceram imóveis nos degraus da escada, paralisados pelo horror. Um instante depois, uma dúzia de braços robustos puxavam com fúria a parte da parede da chaminé que dias antes eu rebocara com tanto esmero. A parede cedeu por fim, desabando inteira de uma só vez. O cadáver, já em avançado estado de putrefação e coberto de sangue coagulado, apareceu, ereto, diante dos olhos dos policiais. E sobre a cabeça do corpo, com a boca horrivelmente aberta e um único olho flamejante, estava o hediondo animal que me fizera praticar o assassinato e cuja voz reveladora me entregava, sem apelação, ao carrasco. Eu emparedara o gato conjuntamente com o cadáver de minha mulher. E assim, a criatura que julguei ter silenciado para sempre, tornou-se o arauto da minha perdição, o instrumento de uma justiça macabra e inescapável. Obrigado por ouvirem mais essa história, amigos.
Deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. E peço que deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no canal para que minhas histórias possam chegar a você assim que eu lançar.